Salve rapaziada, professor Guilherme aqui na área, mais uma aulinha bonita da nossa playlist sobre clima. Assim como todas as outras que já saíram, uma playlist muito completa. Então, já sabe, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e vamos embora para a aula. Show de bola, então vamos fechar esse bloco sobre fatores climáticos, fatores condicionantes do clima. A gente já falou de todos eles e para fechar a gente vai falar de massas de ar. A gente vai introduzir conceitos, aspectos mais iniciais, coisas mais conceituais, mas também vamos apresentar alguns fatores, algumas coisas importantes para as próximas aulas. Então já anota aí de cara que as massas de ar são porções do ar atmosférico, porções da atmosfera que vão carregar características comuns de temperatura, umidade e pressão. Além disso, as massas de ar vão apresentar características das regiões aonde elas se formaram. E aí, do ponto de vista da umidade, a gente pode dizer que as massas de ar que se formam sobre o continente, via de regra, serão secas. Mas todas elas vão ser secas? Bom, vamos pensar. Normalmente, o continente tem menos umidade para oferecer para a atmosfera, para oferecer para essas massas de ar. Mas, aqui no Brasil, a gente tem uma massa de ar continental se formando em cima do continente, que é úmida. Mas aí a gente precisa analisar que região é essa, que massa é essa? É a massa equatorial continental, que se forma em cima da Amazônia, da floresta amazônica, da bacia amazônica. Então, uma região que tem muita umidade para oferecer para a atmosfera. Então, a gente tem essa exceção. Além disso, a gente pode dizer que as massas de ar que se formam acima do oceano serão úmidas. Beleza? Então, as massas de ar não vão carregar características de onde se formam. Bom, do ponto de vista da umidade, a gente tem essas duas regras aqui. E do ponto de vista da temperatura? Bom, do ponto de vista da temperatura, a gente precisa entender os três tipos de massas de ar e esses tipos vão corresponder à latitude onde elas se formam. Então, as massas de ar que se formam na latitude próxima de zero, próxima do Equador, são as equatoriais. As massas de ar que se formam nos trópicos são as tropicais. As equatoriais e as tropicais vão ser massas de ar quentes. E a gente tem nos polos as massas de ar polares. As massas de ar formadas nos polos vão ser frias. Beleza? E aí, algumas delas serão úmidas e outras serão secas. Para você saber, aqui no Brasil a gente tem 5 massas de ar que a gente vai se aprofundar quando a gente falar sobre essa dinâmica das massas de ar no Brasil. Mas para você conhecer, a gente tem a massa equatorial continental, que é aquela que se forma no continente, mas é úmida, por quê? Porque está em cima da Amazônia. A gente tem a massa equatorial atlântica, que é quente e úmida, porque se forma no Equador, em cima do Atlântico. A gente tem a massa tropical, que é quente porque se forma nos trópicos, continental, então ela é seca porque está em cima do continente. A gente tem a massa tropical atlântica, que é quente e úmida porque se forma no Atlântico, e ainda a massa polar atlântica, que é fria, essa sim é fria, e úmida porque se forma em cima do Oceano Atlântico. E você precisa perceber que as massas de ar elas não ficam estáticas na atmosfera. Então, devido à diferença de pressão, a gente vai ter a movimentação dessas massas de ar e as massas de ar vão interagir com as regiões por onde elas passam e vão influenciar o seu clima. Então, por isso as massas de ar serão fatores condicionantes do clima. E aí, mais para frente, a gente vai conhecer, então, a interação das massas de ar no Brasil, no inverno e no verão. A gente vai conhecer essa questão da pressão, da alta pressão, da baixa pressão e vamos falar também no modelo de circulação geral da atmosfera. Beleza? Eu espero que você tenha entendido e eu te espero aqui no próximo vídeo. Valeu!